Olá, meus amados irmãos, aqui Pastor Ronaldo, mais uma vez com um vídeo para vocês, continuando o nosso estudo. Estamos com um estudo sobre vida cristã de sucesso em 12 passos. No primeiro passo nós falamos sobre Deus, prioridade. Hoje nós vamos estar falando o segundo passo para vocês, para uma vida cristã de sucesso. O segundo passo é a oração. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos fala que nós devemos orar constantemente. A palavra de Deus diz assim: orai sem cessar. Um versículo muito pequeno e muito simples e objetivo. Então, vamos estar falando sobre a importância da oração. A oração, ela é uma conversa com Deus. A Bíblia diz que nós clamamos a Deus, o nosso espírito, nossa alma, nosso ser clama a Deus como filhos de Deus. E nós clamamos dessa forma, Pai ou Paizinho. Isso faz uma referência a uma intimidade muito grande, a uma aproximação muito grande. Então, quando a pessoa tem essa expressão, esse sentimento, essa pessoa ela é muito próxima de Deus. Ninguém fala com o seu pai se não de uma forma assim tão íntima, se não for próximo, não tiver um relacionamento, uma comunicação com o seu pai. Nós como filhos de Deus, nós falamos com o nosso Deus, o nosso Pai, com intimidade. Temos intimidade para falar com Ele, certo? A palavra de Deus, ela nos fala nos dá entendimento que a oração significa uma conversa com Deus. Qual é o filho que não precisa conversar com seu pai? O pai sempre está aberto, está disposto, está pronto para ouvir o seu filho falar, para conversar, para ter um diálogo, uma comunicação, uma relação íntima e sincera. O pai está sempre pronto para ter essa relação com o seu filho. Então é importante ter esta relação, ter esta comunhão com o seu filho, com Deus, que é o nosso Pai, Então, veja bem, se nós falamos com o nosso Pai, nós levamos a Ele todas as nossas dores, nossas queixas, nossas necessidades. Isso é uma coisa muito importante que nós devemos levar em conta. Veja bem, quando nós falamos Pai, nos dá algo, nos dá alguma coisa. Nosso Pai imediatamente faz de tudo para nos atender. Assim também é Deus. Então a oração é uma conversa com Deus. Existem vários tipos de oração. Existe a oração que ela é um clamor, aquele clamor, ou seja, é falar em voz alta, é gritar, é pedir a Deus em voz alta. Deus, me dá tal coisa, Deus, faça isso por mim. Isso é um clamor, tá? A súplica é aquela oração, aquele pedido, como a pessoa está implorando o favor de Deus, implorando algo, pedindo pelo amor, né, que a pessoa tem, aquilo que a pessoa considera de maior autoridade. E Deus, quando nós imploramos a Ele, nós pedimos, né, suplicando, Ele nos atende. A Bíblia diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Tá? Então, lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 7, nos fala sobre uma mulher que ela estava precisando resolver uma causa e foi ali suplicar ao juiz. E ela insistiu, e ela pediu noite e dia, e o juiz, ele até ficou um pouco enjoado, né? Ele, vamos dizer assim, se irritou com aquilo, e ele disse, olha, mesmo que eu não tema a Deus e não tema aos homens, mas eu vou atender o pedido dessa mulher, porque ela tanto me insiste. E aí a Bíblia diz o seguinte, porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Então está aí uma coisa para você pensar. Se o juiz
sendo iníquo, um homem que não temia a Deus nem aos homens, ele atende pela insistência, Deus também vai nos atender. Nós vemos que Daniel, ele pediu a Deus respostas, né? Pediu a Deus as bênçãos, o entendimento da palavra de Deus que estava em Jeremias, né? E aí Deus deu o entendimento a ele, só que ele ficou orando por 21 dias, mas no primeiro dia Deus já tinha liberado a bênção para ele. Só que ele continuou perseverando, continuou insistindo. Então tem causas que nós temos que continuar perseverando, temos que continuar insistindo, até receber. Orar, pedir, clamar, até receber. A gente não pode pedir e desistir. Pedir, não vai acontecer. A Bíblia diz que aquele que pede alguma coisa e duvida é como a onda do mar. O que acontece com a onda? Num dado momento, ela vem, quando você vê, ela volta de novo. Então, a pessoa que duvida é assim, ela acredita, de repente não acredita mais. Então, a gente tem que ser firme e constante, tem que estar sempre buscando, sempre ali, mantendo o foco naquilo que a gente quer e vamos alcançar. É a insistência, é a consistência, temos que orar pedindo e insistindo. E todas as vezes já orar com um sentimento de gratidão, crendo que Deus já ouviu e já nos deu a vitória. Louvado seja Deus. Uma coisa importante também nos fala que a oração, ela é a respeito dela ser uma vida, dela nos dar uma vida cristã, ser um dos passos de uma vida cristã de sucesso, certo? Ela nos fala também sobre uma proteção. Quando buscamos, quando pedimos a Deus, Deus ele nos protege, porque quando você se chega mais para Deus, quando você conversa mais com Deus, quando você ora mais, você se aproxima de Deus e se afasta das coisas que desagradam a Deus. É um processo automático, tá? É um processo automático. Então, se aproxime de Deus. A Bíblia diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Então a gente tem que estar atento com as coisas que nos afastam de Deus, que nos separam de Deus, e estar sempre buscando a Deus em oração. As duas coisas andam juntas, a vigilância e a oração. Estar atento, prestando atenção, isso aqui não é bom, isso aqui não é agradável a Deus, tá? Porque a Bíblia diz que a gente tem que se desviar, se afastar da aparência do mal. Se a gente vê que alguma coisa vai nos conduzir, vai nos levar a transgredir a lei de Deus, a pecar contra Deus, a gente tem que se afastar daquilo ali, com certeza, amém? E a gente então tem que se desviar da aparência do mal, fugir do pecado. Glória a Deus. Então, nós devemos orar sem cessar, devemos orar com insistência, né? Crendo que Deus ele atende a nossa oração, e nós devemos também orar e vigiar. Então, esse é o segundo passo para uma vida cristã de sucesso. Que Deus abençoe a sua vida, que você permaneça ligado, que você permaneça em comunhão com Deus. Irmãos, em breve, daqui a mais uma semana, mais ou menos uns 15 dias, estaremos com um podcast. E você já está convidado, irmão, irmã. Esse podcast nós estaremos convidando uma irmã, a esposa de um pastor, e ela estará sendo entrevistada, falando sobre o que é servir a Deus, como é a vida da mulher cristã hoje em dia, como ela deve proceder, o que ela deve fazer para estar de acordo com a vontade de Deus e ter uma vida cristã saudável, um casamento saudável, uma família saudável e feliz na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lembre-se, compartilha, curta, comente, ok? Fala para mais 3 amigos, compartilha com 3 amigos esse vídeo, tá bom? E aqueles que quiserem ajudar essa obra, nós estamos com construção do nosso templo. A nossa chave Pix é
22 992 15 34 17. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.